Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma noite da esperança, mais uma noite que nos encontramos aqui para refletir sobre a palavra de Deus. E hoje o tema é sobre a reforma protestante, o lugar, o papel, a importância da criança na reforma protestante do século XVI. O nosso texto base é aquele de Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda que ela cresça, ela fique velha, ela não se desviará dele. A importância do ensino, a importância da educação cristã na vida da criança. A reforma protestante do século XVI não foi apenas um movimento teológico, foi também uma profunda revolução educacional e pastoral. Ao recuperar a centralidade da palavra de Deus e o sacerdócio universal dos crentes, os reformadores compreenderam que a fé deveria alcançar todas as idades, inclusive as crianças. Enquanto a igreja na Idade Média tratava a infância de modo periférico, sem importância, os reformadores redescobriram nas Escrituras o valor espiritual e pedagógico das crianças no reino de Deus. Lutero, Calvino e outros reformadores insistiram que a educação cristã das crianças era um dever sagrado da igreja e também das famílias, uma extensão natural do Evangelho da Graça. Por isso, escolas, catecismos e sermões foram criados para formar crianças, meninos e meninas como discípulos e discípulas de Cristo Jesus. E isto vem do ensino que aprenderam de Jesus Cristo, porque desde lá dos evangelhos nós vemos Jesus restaurando a dignidade das crianças e dando a devida importância que elas assim merecem por aquilo que elas são, crianças, e não por aquilo que elas virão a ser. Desde os tempos de Jesus, a criança ocupa um lugar especial no reino de Deus. Veja bem, Jesus mesmo disse, quando os discípulos queriam dificultar que as crianças chegassem até Jesus, que as crianças falassem com Jesus, que as crianças fossem abençoadas por Jesus. Jesus então fala aos discípulos: não impeçam as crianças, deixem que elas cheguem, deixem que elas venham até a mim, porque delas é o reino de Deus. Você imagine isso na cabeça dos religiosos, na cabeça dos adultos, que compreendiam que o reino de Deus era daqueles que mereciam, daqueles que conquistavam, daqueles que tinham compreensão do ensino das Escrituras do Antigo Testamento. E de repente Jesus diz que das crianças ingênuas, das crianças sem compreensão, das crianças pequeninas, das crianças que não têm como ainda falar sobre a fé, sobre a sua fé, expressar isso de uma maneira clara e racional, Jesus diz: delas é o reino de Deus. No entanto, como já disse, boa parte da Idade Média já refletia aquilo que ao longo da história sempre refletiu, ou seja, as crianças não serem tratadas com importância. Lá na Idade Média, as crianças eram vistas como mini-adultas, ou seja, elas eram sempre olhadas por aquilo que elas viriam ser, Então, e colocavam sobre as crianças responsabilidades que não eram ainda próprias delas e, portanto, também não eram sujeitas da graça de Deus, ou seja, não eram vistas como importantes para receber a graça de Deus. E daí a educação cristã era restrita somente para os adultos, e a fé era muitas vezes herdada sem compreensão. Então as crianças não tinham valor.
né? Se esquecendo daquilo que Jesus ensinou, que diz que para a gente entrar no reino de Deus, nós precisamos nos tornar semelhante às crianças, ou seja, aquelas que recebem a graça de Deus e não querem pagar essa graça, não querem conquistar essa graça, mas querem apenas aproveitar dessa graça maravilhosa recebida em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, incluindo aí as crianças. E foi nesse contexto, né, em que a Idade Média estava ali, as crianças inseridas, que a Reforma Protestante irrompeu com uma descoberta, podemos dizer assim, da infância espiritual. Deus se revela não apenas aos sábios, aos entendidos, como está lá em Mateus 11:25, mas também aos simples e pequenos, ou seja, Deus se revela às crianças, Deus ama as crianças, Deus se importa com as crianças e Deus quer que as crianças também sejam vistas como importantes dentro da igreja, importantes para receber a educação cristã. Então nós vemos que a criança, ela sendo a imagem, também a imagem e semelhança de Deus, ou portadora dessa imagem e semelhança de Deus, então ela deve receber toda a instrução da palavra de Deus. E essa é uma visão reformada da criança. Porque se ela não era vista como importante ali na Idade Média, né, com a modernidade, ou seja, vem aí, né, dentro dessa modernidade, surge então a Reforma Protestante, né, com o mover de Deus, trazendo de volta a palavra de Deus, a igreja, a palavra de Deus. Martinho Lutero, ele então afirmava que toda criança, mesmo antes de compreender plenamente o Evangelho, é imagem de Deus e alvo da promessa divina. E por isso ele defendia o batismo infantil, não como um rito mágico, mas como um sinal da graça que antecede a razão. E ele escreve então em seu catecismo menor o seguinte: pais e mães têm o dever cristão de ensinar a seus filhos os mandamentos, o credo e a oração do Pai Nosso. Então veja aqui a responsabilidade dos pais sobre o ensino dos filhos, a responsabilidade dos pais de discipular os seus filhos e filhas. Não podemos transferir isso para outras pessoas, ainda que a igreja, a escola ou qualquer outro lugar possa nos ajudar, mas são os pais os responsáveis pela educação cristã primeira dos filhos e filhas. E para Lutero, ainda a casa deveria ser o primeiro espaço de formação cristã. Ele dizia que era o pequeno mosteiro onde a fé se aprende e se pratica. E isso se faria através não só do ensino verbal, mas especialmente através do testemunho, através do exemplo dos pais. Porque os pais são exemplos que marcam a vida dos filhos. Os pais são exemplos que mostram aí a palavra de Deus para os nossos filhos. E daí, a postura, aí a vivência dos pais se torna fundamental para que os filhos possam compreender a palavra de Deus, compreender quem é Deus, quem é o nosso Senhor e seguir os passos de Cristo Jesus. Porque se os pais assim o seguem, se os pais são exemplos, eles marcam a vida dos filhos e os filhos certamente seguirão também por esse caminho. A reforma também foi, em grande parte, um movimento pedagógico, porque era através do ensino que as ideias ou os ideais da reforma protestante ela se propagava na vida das pessoas, na vida do povo. E aí Lutero e Melanchthon, eles criaram escolas chamadas de escolas paroquiais. E Calvino, João Calvino, ele organizou ali em Genebra o ensino catequético em Genebra, entendendo que a fé precisa ser ensinada com clareza desde cedo.
João Calvino via a educação como um instrumento de aliança, um instrumento para inserir as crianças dentro dessa aliança que, claro, vem pela graça de Deus. E ele dizia que os filhos dos crentes pertencem à igreja, pois Deus os inclui em sua aliança. Isso ele escreveu lá nas suas famosas Institutas, a instituição da religião cristã. E essa convicção levou à criação das primeiras escolas públicas protestantes, dando a devida importância ao ensino da educação cristã às crianças, filhos dos crentes que precisavam ser ensinadas, catequizadas na fé cristã. A alfabetização se tornou prioridade, porque era essencial que cada criança pudesse então ler as Sagradas Escrituras. Vocês sabem que a Reforma Protestante era essa volta às Escrituras. E aí então os reformadores, eles, em especial Lutero, ele traduziu as Escrituras ali do grego, do hebraico para o alemão. E aí ele então fez com que o povo pudesse ler as Escrituras, porque essas Escrituras eram somente para o clero, que lia ali em latim ou nas línguas originais, mas especialmente em latim. E Lutero pega, então, eu falei do grego e do hebraico, mas mais precisamente do latim, e ele traduz então para o alemão, e ele traz uma linguagem da atualidade ali na Alemanha, para que as pessoas pudessem compreender. Lutero, inclusive, para fazer não só essa tradução, mas como também para escrever sobre a reforma e também para compor os hinos, porque ele era músico, ele andava pela cidade, ele ia até as feiras da cidade para ouvir as pessoas falando, né? Ele sai do mosteiro, vai até a rua para ouvir as pessoas falando, para que pudesse colocar uma linguagem que fosse acessível e compreensível para as pessoas. E Lutero, então, ele coloca que as crianças, elas tinham que ser alvo também dessa educação. Então a educação era, portanto, na Reforma Protestante, um ato de fé e um ato de liberdade, porque também se aprendiam a ler através das Escrituras. A criança, ela fazia parte então da comunidade, fazia parte da aliança. E na teologia reformada, a criança não é um futuro, a criança não é a igreja do futuro, mas ela é a igreja do presente, já faz parte do povo de Deus. O batismo, ele entra aí como um sacramento, instituído por Cristo Jesus para inserir a criança na comunidade, essa comunidade da aliança. E o ensino, então, a prepara para confessar a fé pessoalmente. Quando ela crescer, ela terá condições, aprendendo desde pequena, sendo ensinada desde pequena. Ela vai então crescer e vai ter condições de afirmar e de confessar a sua fé. Enquanto que a cultura medieval via as crianças como seres incompletos, a Reforma as via como discípulos ou discípulas em formação. Pessoas que precisavam de cuidado espiritual, de ensino e também testemunho. E em Genebra, onde Calvino atuou ali, na igreja de Genebra, na igreja de São Pedro, mas também na cidade, porque Calvino levava todo o ensino da reforma para a cidade, para permear as instâncias da cidade. Os cultos lá na igreja de São Pedro incluíam a participação das crianças nos cânticos dos salmos, e o catecismo era ensinado não apenas pelos pastores, mas também pelos pais e pelas mães das crianças. Portanto, irmãos e irmãs, nós temos um legado, nós temos uma herança da Reforma Protestante. Comemorar a Reforma Protestante, mais um aniversário, 508 anos
da reforma protestante não é simplesmente lembrar de algo do passado, algo que ficou na história, mas é atualizar os ensinos da reforma para os dias de hoje. E a reforma protestante do século XVI nos lembra que as crianças pertencem à aliança, aliança que foi feita por Deus e que envolve as crianças, e também pertencem à igreja. As crianças, ou a educação cristã melhor, é missão sagrada dos pais para as crianças e também da comunidade cristã, ou seja, da igreja para as crianças. O evangelho deve ser ensinado desde cedo, com amor, com clareza. E a gente nos dias de hoje, com essa nova pedagogia, ou seja, ensinar de uma forma que as crianças possam compreender o ensino das Escrituras, numa linguagem que elas entendam aquilo que está sendo falado. Os nossos reformadores viam na infância uma oportunidade para se ensinar o reino de Deus e para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido em todos os lugares. Se queremos uma igreja viva e fiel, precisamos resgatar o ideal reformado, ou seja, formar as nossas crianças na fé, nas Escrituras e no amor de Cristo Jesus. Por isso, a nossa oração e prática deve ser sempre essa: ensina-nos, Senhor, a cuidar das nossas crianças, como o Senhor cuida de nós. E esse cuidado não só vai com a roupa que elas vão vestir, com a comida que elas vão comer, mas também com o ensino cristão, com a educação cristã, através da leitura, do ensino da palavra de Deus junto delas, das orações que fazemos por elas e com elas, mas também do exemplo que nós pais e nós líderes da igreja passamos para as nossas crianças. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe as nossas crianças. Que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço e uma boa noite.